Começa com nosso prota em um evento histórico chamado de o Grande Torneio de Luta. Se ele vencer essa batalha, finalmente poderá ficar junto de sua amada Luvélia. A batalha começa e os dois avançam para atacar. Esse torneio é realizado para decidir o homem mais forte do mundo e com isso ganha fama e glória mundial. O homem avança com tudo e corta um dos chifres do oponente e vence a batalha. Pela primeira vez em 150 anos, um humano foi capaz de alcançar o topo do torneio. Como representante da guilda dos guerreiros espadachins, ele é o novo campeão. Seu nome é Peter Grill. Apesar da vitória, seu futuro nunca mais será o mesmo. Logo depois, ele corre para se encontrar com a sua amada e juntos comemorar a vitória. No caminho, sua companheira de guilda chamada Mimi aparece e fica feliz pela vitória dele. Como agora ele é o homem mais forte que existe, ela quer pedir um favor. O homem tá tão animado que pretende realizar qualquer façanha. Do nada, ela solta que quer as sementinhas dele. Ouvir isso faz ele tropeçar e cair, o deixando confuso. Ela explica que para os ogros é importante produzir filhotes fortes, e um campeão como ele seria um bom parceiro. Deixa desse safado. Mas essa lógica não o convence e ele recusa. Sua irmã chamada Lisa também aparece e pede para Mimi parar com esse comportamento indecente. Peter fica aliviado por ela ficar do lado dele. No entanto, ela revela que será a única a ter um filho dele, pois inúmeras nações estão correndo contra o tempo para conseguir as sementinhas dele. Piranha. As duas se aproximam para pegá-lo como feras famintas, o que o deixa tremendo na base. Ele consegue distraí-las apontando para o céu e aproveita essa chance para fugir. Corre baixo, irmão. Mais tarde, ele vai até uma igreja onde encontra Luvélia e fica feliz ao vê-la. Os dois juntam as mãos e agora com a sua vitória, ela acredita que seu pai dará a bênção para o casamento e diz que após o casório, tudo o que resta vai ser ter um filho e levar o nome da família adiante. Ouvir isso o deixa preocupado e ele pergunta mais uma vez se ela sabe como os bebês são feitos. Embora já tenham tido essa conversa, a mulher está confiante no conhecimento que tem e conta que os bebês são feitos quando duas pessoas se amam e oram aos céus. Ao fazer isso, a cegônia leva o filho para um canteiro de repolho. A garota é tão inocente que faz nosso prota até chorar. A verdade é que os dois estão juntos há 2 anos, mas por causa da super proteção do pai dela, que também é mestre da guilda, o máximo que eles fizeram foi dar as mãos. E se o relacionamento continuar assim, após o casamento, o homem vai estar em maus lençóis. Depois disso, após um banho, ele se prepara para tirar uma soneca, mas se depara com a Mimi na cama, pronta para passar a noite. Ao vê-la, o nervosismo bate na hora, imediatamente a joga para fora do quarto. Mete o pé. Porém, Lisa também aparece. Oi, meu chapa. E tem o mesmo destino da irmã. As duas ficam pistola e fazem o maior escândalo para entrarem no quarto. Abre essa porta, c... O barulho chama a atenção dos vizinhos, que começam a comentar que o nosso prota é um cara mau por rejeitar 2 garotas lindas. Por causa disso, elas entram no quarto, enquanto ele tenta manter a calma e não cair na armadilha. As duas estão cientes de como tem sido o relacionamento dele com Luvélia e prometem que vão se divertir de várias maneiras. O desespero bate e ele empurra Lisa para longe e deixa claro que trair a sua amada não é uma opção. No entanto, ela apela para o instinto do homem, deixando-o numa situação complicada. A pressão é tanta que ele não se aguenta e as duas vão para a chapa. É de ladinho, papai. Pela manhã, as duas dormem tranquilamente, enquanto ele chora por ter sido fraco e não ter conseguido resistir aos seus impulsos. Sou um merda, meu irmão. Para piorar a situação, Luvélia bate na porta e o cara entra em choque. Rapidamente, ele pega as duas e as coloca dentro do guarda-roupa. Elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo e ficam indignadas. Ao entrar no quarto, ela se depara com um homem todo suado, mas ele pensa rápido e usa a desculpa de que estava treinando. Mimi tenta dar uma espiada, mas é empurrada de volta. O motivo da sua visita foi para avisar que quando voltarem ao QG da guilda, vai anunciar o noivado deles para o pai dela. Ouvir isso o deixa animado, pois ela é a única mulher que ele ama, e tudo que ele quer é a aprovação do coroa. Porém, ao voltarem, o pai dela recusa e não dá a bênção. A raiva é tão grande que até perde o controle e tenta cancelar o CPF dele, mas a sua filha está determinada a se casar e o ameaça de ir embora e nunca mais falar com ele. Ao ouvir isso, ele larga a espada e é obrigado a aceitar o casamento. Apesar disso, ele ainda pretende acabar com a vida do nosso prota. Vai pagar caro. Mais tarde, um grande banquete é preparado
preparado para comemorar o noivado e também a vitória no torneio. Nosso prota tá sozinho e tudo o que pensa é que se descobrirem que ele traiu a Luvélia com as irmãs Ogro, o chefe da guilda vai matá-lo. Para o seu azar, elas aparecem. Tô cheio de saudade de tu, me abandonou. Elas o parabenizam pelo noivado e pretendem apoiá-lo de longe. Ouvir isso o deixa aliviado, pois acredita que elas repensaram nas suas atitudes. No entanto, as duas ainda querem ter um bebê com ele e não ligam de ter uma relação sem sentimentos com ele. Do nada, Mimi tira a calça dele e o homem entra em pânico. Em troca de não contar nada para ninguém, ele deve continuar dando suas sementinhas para que possam ter bebês fortes. De repente, ele ouve passos se aproximando e reconhece que são da Luvélia. O desespero bate e, como não tem tempo para vestir a calça, se esforça ao máximo para chegar até a mesa. Ao conseguir, Luvélia aparece e as meninas ficam debaixo da mesa. O problema só aumenta quando o pai dela também aparece. Ele diz que quer conversar com a filha e pede para sentar na cadeira dele. A preocupação dele aumenta, pois se ele fizer isso, vão descobrir a situação dele. Ela sugere conversar em outro lugar, mas o homem insiste que quer sentar na cadeira que Peter está. Mesmo morrendo de medo, ele se recusa a ceder o lugar. Ele explica que não pode ceder o lugar ao lado de Luvélia e considera isso uma prova de sua convicção. Ouvir isso a deixa envergonhada. Por outro lado, seu pai fica transbordando de raiva. Quando vai pegá-lo à força, ela o impede, o que o faz lembrar dela dizendo que vai cortar os laços com ele se ele se opor ao casamento. Sendo assim, ele se retira para beber. Ela agradece nosso prota e revela que ele é o primeiro a confrontar o seu pai dessa forma, confirmando ainda mais que ele merece ser o seu marido. O pai dela começa a quebrar tudo na festa e ela corre para ajudá-lo. Com o espaço livre, as meninas aparecem para continuar de onde pararam. Ele avisa mais uma vez que ama a Luvélia e não vai cometer o mesmo erro duas vezes, mas as duas são insistentes e começam a colocar pressão, deixando-o numa situação complicada. Pela manhã, ele aparece na varanda do quarto e, mesmo sabendo que Luvélia confia nele, acabou traindo-a mais uma vez, o que o deixa na maior deprê. Enquanto isso, em algum lugar acima do castelo, uma elfa aparece, feliz por tê-lo encontrado. Durante a noite, Luvélia e ele finalmente se preparam para fazer um bebê, mas ao tocá-la, na verdade, é o pai dela quem está lá, pronto para eliminá-lo. Vai pagar caro. O homem fica apavorado e acorda aos gritos, e na verdade quem está lá é a garota de mais cedo. O barulho acaba chamando a atenção de um companheiro da guilda chamado Robson. Ao entrar no quarto e acender a luz, se depara com os dois em uma situação complicada. Caramba! Com a luz acesa, Peter percebe que é uma garota na sua cama, então ela começa a chutá-lo. Robson finge que não viu nada e se retira. A garota se apresenta pelo nome de Vegan e veio da Vila dos Elfos com um único propósito. Ouvir isso já o deixa preocupado, fazendo-o se lembrar das irmãs Ogro. Ela revela que veio para pegar as sementes dele, mas isso nem o surpreende. Ele pergunta o motivo de querer um filho dele. Ela conta que a razão é para salvar a Vila dos Elfos de um extermínio. Por muito tempo eles vêm participando do grande torneio de luta e nunca conseguiram um bom resultado. Por esse motivo são desprezados por outras nações e também alvos de invasões, o que fez a vila perder sua posição internacionalmente. Como seus corpos são fracos e péssimos para o combate, o Grande Conselho teve a ideia de conseguir um sangue talentoso de fora. Ouvir tudo isso o deixa entediado. Embora fique feliz ao ver uma garota bonita dando em cima dele, terá que recusar. Isso a deixa pistola e ameaça na base da força arrancar as sementinhas dele. O problema é que o homem não tá nem um pouco animado. A mulher fica chateada, pois acredita que seu corpo não é o suficiente para animá-lo. Mas ele explica que a razão para isso é porque não existe química entre seus corações. Apesar disso, a mulher não pretende desistir tão fácil e começa a conjurar uma magia. Em seguida, dispara contra o Jubileu e revela que essa magia é um encantamento proibido da Vila dos Elfos. Ela pega o lençol e antes de ir embora conta que na noite de amanhã ele vai implorar para ir para a cama com ela e então se retira. Porém, como não há nada de errado no amigão, ele acredita que seja apenas um blefe dela. No dia seguinte, em uma floresta próxima à Vila das Águas Termais, Luvélia e dois cavaleiros estão à procura de alguns monstros. No caminho, uma grande pegada chama a atenção e logo atrás dele um monstro gigante aparece. No castelo, uma garota vai até nosso prota e avisa de uma mensagem que recebeu do grupo da Luvélia, dizendo que esbarraram em um monstro ameaçador. Ela pega um livro e mostra o monstro que apareceu. Esse tipo aparece no cair da noite e além de devorar os homens, ele se aproveita da fragilidade das mulheres. Imediatamente, o homem corre para salvar sua amada e passa pelas irmãs Ogro.
ogro. Na floresta, eles encontram um abrigo enquanto outro cavaleiro foi de base. O monstro consegue achá-los e Luvelia avança para atacá-lo. A lâmina da espada quebra e ela acaba sendo capturada e presa por vários tentáculos. Ao perceber que não vai conseguir vencê-lo, ela implora para que nosso prota a salve. Nosso prota chega na floresta e dispara atrás dela. De repente, os tentáculos são cortados e ela é salva por ele. Ao ver o monstro, os que vieram juntos perguntam se nosso prota é capaz de vencê-lo. Robson não fica nem um pouco preocupado, pois o nosso prota é o homem mais poderoso do mundo. Ao ver o estado da Luvelia, ele fica furioso. Ele avança para atacar e num piscar de olhos corta o braço dele e o finaliza com um grande ataque na nuca. Ao vê-lo em ação, Luvelia fica impressionada. As irmãs Ogro também foram juntas. Ao ver o poder esmagador do homem, elas ficam ainda com mais vontade de ter um filho dele. Nosso prota se aproxima da Luvelia para saber sobre o seu bem-estar e ela o agradece por salvá-la, enquanto o restante do grupo comemora a derrota do monstro. Mais tarde, ele aparece tomando um banho, relaxando nas águas termais. Porém, algo o preocupa. A verdade é que seu jubileu está fora de controle e ele não faz ideia do motivo. Por causa disso, mais cedo, enquanto cumprimentava as meninas na vila, foi obrigado a ficar se curvando. A dúvida toma conta em relação à maldição que recebeu da elfa. Nesse momento, ela aparece e confirma a dúvida dele. O problema é que se ele continuar assim, o corpo será danificado e o jubileu ficará impotente para sempre. Ao ouvir isso, o homem fica desesperado. Ele começa a chorar e implorar para cancelar o encantamento. Ela finge que não ouviu e fica tirando sarro da cara dele, o que o deixa ainda com mais raiva. No entanto, a mulher decide retirar o feitiço e explica que a única forma de fazer isso é se ele ir para a cama com a dona do feitiço. Mas ele recusa, pois a Luvelia é a única mulher da sua vida. Luvelia está na fonte termal ao lado e acaba ouvindo a voz dele, o que o deixa tremendo na base. Do nada, ela menciona uma lenda que envolve essas águas termais. De acordo com a lenda, essa vila possui uma fonte termal muito especial e as pessoas que a usam são abençoadas com um bebê. A mulher fica envergonhada e o convida para se juntar a ela na fonte. Ao ouvir isso, o cara fica em choque, pois essa é uma boa oportunidade para avançar na relação. Mas com esse problema no jubileu, ele fica em dúvida entre escolher Vegan e ela. A decisão é difícil, mas infelizmente ele recusa o convite, pois precisa resolver essa situação urgentemente. Luvelia fica triste, pois acredita que se eles entrassem na fonte e orassem, talvez a cegonha aparecesse. Com a decisão tomada, Vegan espera feliz para ouvi-lo implorar. Ele se ajoelha e implora, e sente que sua dignidade de guerreiro foi completamente esmagada. Apesar disso, ele acredita que essa ação é pelo bem do seu futuro com Luvelia, e não considera isso como uma traição, e avança para o ataque. Essa pressa que você queria? Na manhã seguinte, apesar de envergonhada, admite que a noite foi boa. Por outro lado, o homem tá só a tristeza. Um tempo depois, durante a noite, o mestre da guilda está na maior sofrência, pois acredita que está perdendo a sua filha. Seu braço direito, chamado John, aparece com uma carta do exterior. Ao lê-la, o homem fica feliz, pois agora tem certeza que vai acabar com o nosso prota. Sensational. No dia seguinte, nosso prota está na presença do coroa. Ele conta que recebeu uma carta de Orkland pedindo acesso à semente do nosso prota. Um pedido de matrimônio feito por um membro da aristocracia dos orcs, chamado Babi. Obviamente, nosso prota recusa, pois já tem uma noiva. Luvelia aparece e exige uma explicação para essa situação. John explica que Orkland é o maior patrocinador da guilda de guerreiros, ou seja, essa é uma oferta que não podem recusar. Além disso, como são aliados, são obrigados a seguir o protocolo. No entanto, é só o nosso prota recusar a oferta com educação depois. Apesar disso, nosso prota não quer se submeter a essa formalidade. O coroa é esperto e logo pergunta se ele tá com medo de acabar se apaixonando pela pretendente. Ao entender o plano de seu pai, ela já avisa que não vai funcionar, pois nosso prota não teria coragem de traí-la. É verdade. Ouvir isso faz o coração do nosso prota doer. Após isso, já em Orkland, Babi os agradece por terem aceitado, e que essa é uma boa oportunidade para reforçar a parceria entre Orkland e a guilda deles. Nosso prota já sabe que essa é uma armadilha do mestre, e considerando a aparência dos orcs, a chance dele cair é zero. Babi pede para chamar a pretendente, chamada Piglet. Ao ouvir esse nome, Peter já imagina a possível aparência dela, e presume que o objetivo do mestre é causar um escândalo, mas ele está confiante de que isso não vai acontecer. Piglet entra na sala, e ao vê-la, o homem fica de boca aberta. Em seguida, Babi e o mestre deixam eles a sós para se conhecerem melhor.
Depois disso, os dois passeiam pela cidade e ele já suspeita que a garota seja igual às outras, querendo suas sementinhas. Do nada, a mulher começa a ficar ofegante e revela que essa é a primeira vez que fica ao lado de um homem. Enquanto isso, o mestre e o John estão vigiando eles escondidos. Um cavaleiro se aproxima, trazendo 3 marginais, a pedido do mestre. Logo depois, em um beco, Piglet conta que ao saber do casamento, não soube o que fazer, apenas seguiu as ordens do Babi. Mas ao vê-lo no torneio, ficou abismada com o poder e as habilidades dele. Por esse motivo, ela não se considera digna de ser noiva dele. Como sua aparência é próxima à dos humanos, sempre foi um alvo de crítica pelos orcs. Por não se achar bonita, a garota sai correndo. E no caminho, acaba esbarrando nos 3 marginais, mas Peter consegue acompanhá-la. Os 3 avançam para atacá-lo, mas são derrotados em segundos. Eles aproveitam a chance e fogem dali. Ela o agradece por tê-la salvo, mesmo ela sendo alguém de aparência feia. Ele discorda disso, pois para os critérios humanos, ela é muito bonita. Ouvir isso a deixa vermelha igual tomate. Eles correm até um beco, onde ele fala que ela precisa ter mais confiança em si mesma. Sendo assim, ela o convida para passear novamente pela cidade. Então, eles passam o dia se aventurando pela cidade. Mais tarde, o mestre e o Babi estão curiosos para saber se conseguiram se conhecer melhor. Nosso prota já manda logo a real e diz que essa proposta de casamento só existe por questões políticas e não envolve o sentimento dos dois, e afirma que ela não quer continuar com essa ideia. Porém, Babi sugere mais tempo para que possam criar sentimentos um pelo outro. Minutos depois, nosso prota aparece dentro de um quarto. O mestre diz para ele passar a noite e mostrar que tentou fazer o máximo para colaborar, e então se retira, deixando o homem nervoso. Piglet aparece suando frio e com a respiração ofegante. Enquanto isso, John aparece com um afrodisíaco que colocou na bebida de mais cedo e Piglet acabou consumindo. O mestre espera que os dois tenham um contato físico para que o noivado com Luvelia seja cancelado e depois vai mandá-lo de arrasta para cima. John pede perdão por fazer isso com Peter, mas a verdade é que a Guilda dos Guerreiros Espadachins está à beira da falência, ou seja, esse sacrifício é necessário. Ao dar uma boa olhada, o homem começa a tremer na base. Como ela não quer esse relacionamento, ele pede para ela não fazer nada precipitado. Porém, se for para casar com alguém como ele, a garota está disposta a aceitá-lo. Ele revela que já possui uma noiva e por esse motivo não pode dar continuidade a essa situação, mas a mulher não liga para isso e o joga na cama. Ele conta que essa situação é uma armadilha preparada pelo mestre e o Babi. Ao ouvir isso, ela sai de cima dele e começa a chorar, pois acredita que o motivo dele não querer avançar é por causa da aparência dela. E mais uma vez ele discorda e comenta que ela possui uma bela aparência. De repente, a mulher o beija e o homem fica em choque, pois não pode aumentar ainda mais o número de erros que cometeu contra a Luvelia. Ele fecha os olhos e tenta limpar a mente para não cair na tentação. O problema é que ao abrir os olhos e dar aquela boa olhada, o homem é pego no genjutsu. Pela manhã, a garota dorme tranquilamente, enquanto ele tá péssimo. Para piorar, se ela der o relatório do que aconteceu entre os dois, o mestre vai mandá-lo direto para o caixão. Só de pensar nisso, ele já fica tremendo igual vara verde. Para evitar isso, a única forma é tentar convencê-la a manter o que rolou em segredo. Ela acorda feliz pela noite que teve e não vê a hora de contar para Babi o sucesso da relação. Em um ato de desespero, ele pede para ela não contar nada, o que a deixa confusa e querendo saber o motivo. Imediatamente, ele tenta buscar por uma saída, mas nada vem em sua mente. No entanto, se desistir, sua vida está acabada. Então, ele a lembra de que esse casamento é pura política e a aconselha a parar de ser uma fantoche e tomar suas próprias decisões. Ele não sabe se vai funcionar, mas ela fala que vai pensar no que realmente quer de sua vida. Depois disso, Babi e o mestre estão curiosos para saber se eles tiveram algum avanço na relação e perguntam para Piglet. Ao mesmo tempo, nosso prota está desesperado, torcendo para que o milagre aconteça. Para a surpresa do mestre e do Babi, ela conta que Peter não encostou um dedo sequer nela. Ao ouvir isso, o homem chora de emoção. Babi fica todo sem graça, enquanto o mestre não gosta nem um pouco disso. Embora não tenham tido nenhum contato físico, ela diz que os dois tiveram uma conexão. Sendo assim, na tentativa de manter um relacionamento no futuro com nosso prota, ela pede permissão para ser transferida para a guilda, para ficar ao seu lado e servi-lo. Tudo pelo bem de Orkland. Nosso prota não esperava por essa bomba e fica sem reação. Por outro lado, Babi e o mestre ficam animados. Um tempo depois, Peter e Piglet estão conversando. Com a conversa que tiveram no quarto,
quarto, ela chegou a uma decisão e pretende evitar que Orkland consiga as sementinhas dele. De repente, a garota demonstra um lado totalmente diferente e revela que vai ter um bebê com Willy, e com o poder da criança vai usá-lo para mandar todos os porcos de Orkland de arrasta para cima, como punição por eles terem humilhado ela durante toda a sua vida. Ao vê-la assim, ele fica preocupado, pois se sente responsável por libertar esse monstro. Ela o abraça e diz que vai fazer o possível para ter um filho dele, afinal, os orcs são os melhores na habilidade de reprodução. Toda essa falação deixa o homem apavorado. De volta à guilda, Piglet prepara um belo de um jantar para nosso prota. Porém, o homem fica desconfortável ao ver as outras meninas transbordando de raiva ao vê-los juntos. Para piorar, as irmãs Ogro e a Elfa também ficam incomodadas umas com as outras, e uma treta começa. Uma luz surge no quarto e do nada Vegan cai no chão só o pó da rabiola. As irmãs Ogro não deram tempo para ela terminar o encantamento e deram uma corça nela, e dizem que os elfos são muito fracos. Peter não concorda em maltratar alguém mais fraco e ajuda ela a levantar, o que a deixa admirada. Lisa exige saber o que essa orc está fazendo do lado dele. Ela se apresenta e conta que entrou para a guilda como assistente pessoal do nosso prota. Além disso, entende que todas querem as sementinhas dele e não liga de ser mais uma de suas amantes. Ao ouvir isso, elas ficam surpresas, o que faz a Vegan acreditar que toda essa confiança que a mulher tem vem dos melões dela. Piglet acaba olhando para os melões dela e abre um sorriso. Ao perceber, a garota fica pistola e se prepara para atacá-la, mas nosso prota impede. Para evitar mais conflitos, Lisa sugere fazer uma competição para estabelecer uma hierarquia entre elas. Todas concordam com a ideia, mas nosso prota não gosta nem um pouco disso. Vegan estala os dedos e uma fada aparece. Seu nome é Agape e tem como habilidade mostrar em números a animação masculina. O jogo é bem simples, vence aquela que causar mais animação no homem. As irmãs Ogros decidem começar e já partem para a apelação. Ao vê-las, o corpo do homem reage, mostrando 91 de animação. Isso deixa Vegan frustrada, o que a faz correr para o quarto de Robson e procurar por algo que a ajude. Ela põe uma roupa mais chamativa, no entanto, o número fica apenas em 3, deixando ela furiosa. Chega a vez de Piglet, ela diz que vai se preparar, porém nem chega a fazer nada. Ao vê-la de avental, o cara fica fora de si, totalizando 91 pontos, deixando ela envergonhada. Logo depois, elas continuam discutindo e nosso prota já não aguenta mais. Nessa hora, Robson aparece. Imediatamente, Peter pede a ajuda dele para acabar com a briga. O homem mostra uma garrafa e diz que essa é a solução para os problemas. Depois disso, as meninas começam a beber e se divertir como se não houvesse amanhã. Embora tenha apelado para a bebida, Peter tem um mau pressentimento. Lisa se aproxima e oferece mais bebida. Piglet também faz o mesmo, o que o deixa tremendo na base. O homem não aguenta a pressão e chama a atenção delas. Ele está ciente da armadilha, elas querem fazer ele beber para cair em tentação. Porém, mais uma vez, ele lembra elas que a Luvelha é a única mulher que ele ama, e dessa vez ele não vai se render ao papo delas. Elas não dão atenção ao que ele fala, deixando o homem sem nenhuma escolha. Na manhã seguinte, ele acorda com elas na cama e não faz a menor ideia do que aconteceu. Vegan acorda e revela que o homem estava incontrolável, tão animado que o HP explodiu, tentando medir o número. As outras acordam e, apesar da noite que tiveram, elas ainda não se dão bem. Para evitar que o mesmo se repita, decidem fazer um acordo oficial sobre o compartilhamento das sementinhas dele. Ele fica em choque, pois elas estão discutindo as regras sem sequer consultar ele. Elas começam a ditar as regras, porém, as regras sempre deixam alguma delas em desvantagem. Nosso prota fica querendo dar a opinião dele sobre tudo isso, mas elas não escutam. As garotas fecharam o acordo, e nesse acordo nosso prota teve que desempenhar o seu papel de o mais forte do mundo diariamente, até que chegou o seu primeiro dia de folga, desde que o tratado foi feito. Ele se arruma e diz que vai aproveitar esse dia de folga para visitar sua amada Luvelha. Ela chega até o ponto de encontro e nosso prota já fica feliz. Eles passam o dia passeando pela cidade. Ao fim do dia, eles vão até um restaurante e fazem um brinde à felicidade dos dois. Luvelha menciona a cicatriz na mão dele e diz que se
se sente mal por ter deixado uma marca no homem mais forte do mundo. Ele diz que isso, na verdade, é um símbolo de honra e que graças a isso eles podem ficar juntos. Nosso prota tá só a felicidade e queria que esse momento durasse para sempre, porém, do nada, Mimi aparece. Oi, meu chapa. Ela começa a falar com ele e ele já fica nervoso. Ele diz para ela sair fora, pois hoje é o seu dia de folga. Ela diz que na verdade hoje é o dia perfeito para ter as sementinhas dele só para ela, pois as outras não vão poder se intrometer. Ele fica em choque e diz para ela que os contratos existem para serem obedecidos. Luvelia diz que ultimamente nosso prota tem se dado muito bem com as irmãs Ogro. Para disfarçar, ele diz que está dando aulas de combate para ela, e então a arrasta até o banheiro para dizer para ela não estragar o encontro dele. Lá, Mimi aproveita e apela para o emocional do homem. Já saindo, ele tá só a tristeza por ter novamente cometido esse ato que mancha a sua honra. Ele se arruma e volta, porém dá de cara com a elfa junto com a Luvelia. Ele fica em choque, pois elas não estão obedecendo o contrato. Porém, estava escrito em letras pequenas que nosso prota não pode recusar, mesmo na folga. Nosso prota arrasta ela para o banheiro e ela já sai toda feliz da vida. Ao voltar, Lisa está com Luvelia. Nosso prota vai lá cumprir novamente sua missão. Enquanto bebe, Luvelia se lembra do passado, quando ela caiu em um precipício junto com nosso prota. Ela cuida dele, pois ele ficou muito ferido. Na volta para casa, ele pede desculpas por ter arruinado o encontro. Ela diz que está tudo bem, pois ele é um cara famoso agora e entende que é o culpado. Ela se despede dele, pois já está tarde. Enquanto ela vai, ele imagina que não pode deixar as coisas assim. Porém, se vê preso às outras garotas e ao pai de Luvelia. Estão todos atrapalhando ele. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.